Heron Pereira. O Heron é trabalhador aqui da Casa de Jesus e ele nos traz o tema O Evangelho Redivivo. Que Jesus te abençoe, querido. Bom dia a todos. Certa feita, Chico Xavier foi convidado para fazer uma palestra e, como ele não era do ofício, ele pegou o microfone e disse: eu sei por que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque estamos com saudades de Jesus. E se nós estamos com saudades de Jesus, Ele também está com saudades de nós, pelos nossos equívocos, pelos nossos desacertos e desencontros, não sintonizando com esta figura inolvidável que esteve entre nós há 2 dias atrás. Para Ele, para nós, 2000 anos. Então é a Ele que nós vamos rogar as bênçãos do seu amor inconfundível que Ele tem por todos nós. E naquela época em que nós todos, os terráqueos, vivíamos uma expectativa da vinda do Messias, do ungido de Deus, do Salvador prometido pelos profetas, nós vivíamos naquela expectativa de receber este Salvador que viria trazer as boas notícias do reino e o Evangelho de Deus. Naquela época, havia um homem chamado Simeão, que era um octogenário, e Simeão era considerado e descrito no Velho Testamento como um homem temente a Deus. Esse homem, chamado Simeão, octogenário, fez um pedido a Deus nas suas orações, para que ele não se despedisse do mundo sem conhecer esta figura inolvidável que viria e que seria o Salvador. E Simeão foi informado que estaria no templo uma criança sendo batizada, e ele ficou impressionado com aquilo e foi lá para participar daquele batizado. Naquela época, se batizava as crianças com 2 anos de idade, e no batizado dava-se o nome para aquela criança. E Simeão se deparou no templo de Jerusalém com Maria e José. E Maria com aquela criança no colo, que recém tinha batizado e recebido o nome de Yeshua, que significa Jesus, que significa Salvador. Simeão olhou para os olhos daquela criança e não teve dúvida, e disse num arrombo de felicidade do coração: meu pai, eu agora posso me despedir em paz, porque eu vi a luz do mundo. Estes olhos não me enganam. Esta criatura vai ser aquela que alumiará os caminhos, nossos caminhos, para o futuro. E aí ele olhou para Maria e para José e viu aquela condição de miserabilidade e disse: mas como que pode uma criança chegar nessas condições tão precárias? Como que ele vai influenciar o mundo? Como que ele vai ser a luz do mundo? Como que ele vai influenciar? E fez a famosa pergunta: por que portas ele entrará no mundo? Olhou para Maria, previu sofrimentos
previu dores, previu discussões que iria acontecer. Por causa daquela criança, o mundo iria entrar em conflitos. Falou para Maria do sofrimento que ela iria enfrentar e se despediu. Mas se despediu com aquela pergunta no coração, sem resposta. Porque portas aquela criatura entraria no mundo para a influenciação. Emmanuel nos socorre agora, que vivemos essas épocas de claridades espirituais, com esse exército do céu trazendo as informações. Emmanuel vai dizer que Simeão, chegando no plano espiritual, foi ter com os seus amigos e com os seus guias e fez a pergunta: eu enviei a luz do mundo, eu percebi naqueles olhos que era o Salvador, era o ungido, era o Messias que estava ali? Sim, os benfeitores confirmaram, era ele que você viu. Mas por que portas ele entrará no mundo? E os benfeitores falaram a ele, repetiram com uma pergunta a Simeão: qual foi o gesto daquela criança quando você fez a pergunta olhando nos olhos dele? E Simeão lembrou que aquela criança havia dado 3 socos do lado direito do seu peito. E os benfeitores falaram: ali estava a resposta. Ele entrará no mundo pelas portas do coração. Ele mesmo te respondeu. E daquela expectativa que nós vivemos, aquela criança completou 7 anos de idade. E chegando aos 7 anos de idade, ele foi ao templo, discutia, ou melhor, conversava com os doutores da lei, numa desenvoltura que impressionava. Chegou em casa, a mãe estava preocupada, disse a ele: meu filho, eu estou preocupada com o seu futuro, com você. Por que se preocupas comigo, mamãe? Se eu estou com meu pai. E daquele dia em diante, que ficou obscuro na nossa história, Humberto de Campos revela claramente que Jesus, aquela criança amorável e querida, dos 7 aos 30 anos, que agora é revelado para nós que ele tinha 35, mas o que importa? A idade dele. Mas dos 7 aos 30, vamos no popular, ele ficou trabalhando na oficina do pai, e diz a mãe dele que enchia o lar nas horas da noite com as suas doces histórias, o seu amor e alegria, mostrando para nós, antes do seu apostolado, antes da sua comunicação, para deixar o Evangelho no mundo, que a nossa vida deve se pautar no trabalho e na família. Só esse ensinamento já bastaria para nós entender a mensagem dele, porque o Evangelho não é dele. Ele não escreveu um Evangelho, ele não ditou um Evangelho, ele vivenciou o Evangelho, e Lucas vem ao nosso encontro dizendo que o Evangelho é de Deus, não é de Jesus. Ele apenas demonstrou: a lei divina está em mim, olha como se faz. E ele sai depois da época marcada pela divindade, porque ele tinha uma comunicação direta com o Pai, para propagar então a grande boa nova, a grande notícia, a notícia do reino, e o reino é de Deus. Ele vem então com a sua postura de moral, de ética, ilibada, para demonstrar como nós devemos agir. Por que, eu faço a pergunta, por que nós procuramos outros guias? Por que nós procuramos outros salvadores?
outras orientações. Se nós temos a pessoa, o homem Deus, como diz Paulo de Tarso, para nos espelhar. Jim Jones, aquele pastor maluco, levando rebanhos, levando pessoas, dizendo para as pessoas: olha, quando vocês praticarem esse ato de suicídio, levando todas as pessoas para o suicídio, olha bem a cabeça de um homem desse. Alguém de vocês, alguém aqui de sã consciência que é um guia desses. Quando vocês se suicidarem, vai ter um cortejo de anjos à vossa espera, para receber vocês nas portas do paraíso. A repórter chegou para ele e falou: Jim Jones, essa sua doutrina é maluca. Não, é verdade, é divina. Não é. Aí ele faz a pergunta: mas então, por que você você não pratica o ato para dar o exemplo para os teus apaniguados? Mas alguém tem que ficar do lado de cá para administrar. Ele fala. Então é um guia que não serve de guia. E Jesus então se afasta. Humberto de Campos vai nos contar que ele se afasta por várias semanas do deserto com o seu profeta que ele enviara antecipadamente para ser o seu precursor. Humberto de Campos revela que João Batista era aquela criatura que foi colocada por Jesus à sua frente. Vai adiante de mim. Ele foi dando exemplo adiante dele, mostrando que o Evangelho foi propagado antes de Jesus. Então o Evangelho não pode ser de Jesus, né? Nós tiramos uma conclusão óbvia. Se João Batista foi considerado verdadeiro cristão, mas não porque ele usava aquela pele de couro, porque ele batizava, porque ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, ele não era o cristão ativo por causa disso. Logicamente que não. Ele era considerado o cristão ativo por estar em guerra constante com as imperfeições do seu mundo interior. Esse é o cristão ativo. E Jesus se afasta por várias semanas em convivência com esta criatura, para no silêncio, para depois fazer a grande propagação do Evangelho, do código de postura universal, porque o Evangelho é perene, é para sempre, serve na terra, como vai servir para outros mundos. Mas ele se afasta e entra em silêncio, mostrando para nós que todos nós queremos fazer curso de oratória. Jesus propõe um curso de escutatória. Silêncio. É preciso fazer silêncio da alma. É preciso parar. E ele para antes de dar a notícia, a boa nova, a notícia do reino. Isto quer dizer, o Evangelho quer dizer na sua essência, boas notícias. Mas a notícia é do reino, e o reino é de Deus. É difícil das pessoas entender, é difícil de nós entender até hoje esse movimento que se propõe Jesus. Ele para então, ele sai do silêncio e vai para Jerusalém, e para em frente ao templo de Jerusalém, e chega um sacerdote materialista, que se diz religioso da época, e esse Hanã, que seria, segundo Humberto de Campos, o juiz inclemente da sua causa, a mesma criatura que recebe nas primeiras manifestações de Jesus, e ali nessa conversa, ele dá a entender certamente, exatamente, o que ele queria de nós, o que ele queria propagar para o mundo. Hanã chega até ele e diz: Galileu, o que fazes por aqui?
E Jesus responde: passo por Jerusalém para a fundação do reino de Deus. Reino de Deus em tuas mãos. Ele não estava constituído, ele não tinha uma hierarquia sacerdotal, ele não participava da religião oficial da época. Como que ele queria implantar algo divino? Reino de Deus em tuas mãos. Que pensas tu seja reino de Deus? E Jesus responde com simplicidade absoluta: reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Obra divina em tuas mãos. Por acaso você tem algum avalista? Por acaso você tem alguém por trás, algum príncipe que está te avalizando esta empresa, este movimento? Quem são os teus seguidores? E Jesus responde: meus seguidores virão de todos os lados, de norte, do sul, de leste e do oeste. Hanan disse: os tolos e os imbecis estão por toda parte, certamente este vai ser o material do teu colegiado. Mas por acaso, Galileu, você acredita numa estátua de lama? Você acredita em algo que você monta com uma lama de barro e fica em pé? E aí Jesus dá uma resposta que é primordial. Ele diz: sacerdote, não existe mármore mais formoso, mais belo, mais lindo do que o mármore do sentimento. E não existe cinzel superior ao da boa vontade. Ele quis dizer que essa estátua que está dentro de nós, dos nossos corações, confirmando a história do Simeão, essa estátua deve ser moldada, essa estátua deve ser trabalhada, essa estátua que está dentro de nós, chamado sentimento, que pulsa dentro dos nossos corações, que é preciso ser moldada, trabalhada. É preciso que nós admitimos essas condições, esse sentimento que nós carregamos. E ele apresenta a ferramenta, porque cinzela é ferramenta. A boa vontade sincera. Então ele apresenta essa empresa para o mundo, faz as suas primeiras pregações. E se apresenta um intelectual. Se apresenta um intelectual como candidato à organização daquele mestre, que estava começando um movimento para deixar no mundo esse exemplo maior, que nós não vamos encontrar em criatura alguma. Porque segundo Emmanuel, esse irmão maior, o guia, o modelo, o protótipo, essa luz que nos comanda, que atinge a tudo e a todos pelas portas do coração, não tem igual. E Emmanuel vai dizer que o sistema solar em que Jesus foi formado não existe mais. Este espírito iminente tem de 20 a 25 bilhões de anos, quando o mundo tem 4 bilhões de anos. Então ele sai, ele recebe o intelectual, e o intelectual pergunta sobre os objetivos do empreendimento a que Jesus se propunha. E criva Jesus de perguntas. Dentre elas, ele pergunta: quem nos presidirá a organização?
E Jesus responde: nosso Pai Celestial. Aí ele pergunta, e no final, ele pergunta: em que sítio se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém? Aqui em Jerusalém se começa as instruções de começo? Não. Jesus responde: não. É no coração dos aprendizes. Sempre o coração. Sempre o coração. Os livros de apontamentos estão prontos. Como diz o meu amigo, os teus alfarrábios estão preparados para o empreendimento? Sim. Jesus responde: sim, os livros estão prontos. Os evangelhos? Não. Quais são? Quais são os livros que Jesus apresentou para o intelectual? Para aquela criatura que se diz esperta, que se diz possuída de sabedoria, mas que não pulsa o coração na bondade? Quais são os livros? E Jesus responde: nossas vidas, confirmando tudo, confirmando que o Evangelho não é um livro escrito. O Evangelho é a vida, é um exemplo, é um siga-me. Como diz o Chaves: siga-me os bons. É um siga-me. Como diz no livro dos Espíritos, quem é? Quem é ele? E eles respondem: vede, Jesus, vede. Diante de Pilatos, ele pergunta: mas o que é verdade? Jesus poderia responder. Jesus se calou, ele não falou. Agora nós sabemos, através da revelação. Vede. Ele podia dizer para Jesus: olha para mim, olha para a minha vida, olha para os meus atos, olha para a minha atitude. Quer dizer, não para mim, é para dele, né? Olha, vede. Então, ele descarta o intelectual, e assim dizendo, aí ele disse: busca-me quando estiver disposto a cooperar. O intelectual não estava disposto a cooperar, ele queria participar da organização. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam de cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor, sem perguntar. E ele convida os homens mais simples e humildes do lago de Genesaré para deixar na mão deles a mensagem imperecível do Evangelho. Procura Simão, convida, Simão abre os braços, convida, depois, no outro dia, ele vai convidar João e André, os dois irmãos jovens, tinham as almas sinceras, apaixonadas, se jogaram nas mãos do Mestre amorosamente, e não sabiam de onde conheciam aquela figura majestática que vinha na retina do seu pensamento. Quereis participar das alegrias do reino de Deus? Diz Jesus. Eles foram para casa e contaram para a mãe, contaram para Salomé. Salomé diz: um reino. Deve ter algum príncipe por trás disso. Jesus está montando um reino. Ela foi correndo lá e disse para ele: mestre, ele estava reunido com outras pessoas.
Você convidou os meus filhos para participar do teu reino, o reino que você está montando. Você poderia pegar os meus 2 filhos e colocar um à direita e um à esquerda, para ser as figuras mais nobres do teu reino. E aí Jesus disse, depende se eles vão querer beber do meu cálice. Ela se confundiu toda, foi para casa, não entendeu. Ninguém entendeu. Se hoje, 2000 anos depois, muitos de nós, poucos de nós entendem esse processo do Evangelho, que é de dentro para fora e não de fora para dentro, não é um movimento exterior, mas é um movimento interno da criatura humana, é a obra divina no coração do homem. Imagina naquela época, um reino era um domínio, o reino de Deus era algo para dominar e para salvar o mundo. Aí eles foram para casa, Salomé foi para casa, reclamou com Zebedeu, que é o pai. Zebedeu foi ter com Jesus, levou os guris junto. Chegou lá e falou para Jesus, me explica como é que é esse teu reino aí, eu não estou entendendo. E aí Jesus pergunta a ele, você já viu algum profeta ser bem quisto, bem tratado no mundo? Zebedeu diz, não, todos foram trucidados, todos foram mandados às pressas embora. E aí, Jesus explica para ele o que significava a implantação no amor dentro dos corações. E Zebedeu entendeu. Zebedeu entendeu que era um movimento interno e falou, Senhor, espalharemos a notícia para o mundo, aumentaremos o número de adeptos. E Jesus disse, calma Zebedeu, o nosso problema não é número, não é quantidade, é qualidade, porque o Evangelho vai avançar de coração em coração. E Zebedeu disse, mas então, quer dizer que você é o amor dos amores anunciado por todos os profetas? Jesus disse sim. E ele então se ajoelha em pranto. E Jesus disse, levanta Zebedeu, porque o mundo precisa de homens de coragem para propagar a boa nova. É preciso ter coragem para ir para dentro de nós, buscar as origens e os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e com o cinzel da boa vontade sincera nos modificar internamente, para sermos então considerados um companheiro daquele que nos convidou há 2 dias atrás para ele, para nós 2000 anos. Levanta Zebedeu, diz Jesus, porque é preciso amassar a serpente que está nos nossos pés, confirmando o precursor, que era o verdadeiro cristão, por estar em guerra constante com as imperfeições do mundo interior, da expectativa que nós tivemos da vinda desse Salvador. Nós caímos para uma decepção total, porque o próprio Salvador não se salvou a si mesmo. Claro, nós não entendíamos, nem os apóstolos entenderam. E ele foi crucificado no maior crime coletivo da humanidade, porque nós crucificamos uma criatura com o coração puro, sem nada a dever. Mas ele sai de cabeça erguida, no silêncio, na hora em que os apóstolos e todos esperavam uma reação, ele não a teve, ele não reagiu. Mas ele agiu, tudo para nos ensinar
que em qualquer momento das nossas vidas, nós precisamos agir. O que nós fizemos? Reagir. Nós pregamos o Evangelho. Nós lemos o Evangelho. Nós achamos bonito o Evangelho. Mas na hora de agir, nós não agimos. Nós reagimos. Ficamos magoados com a reação do outro. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada dentro do meu escritório. Um amigo muito querido, nós trabalhamos com aluguel, e ele chegou no meu escritório e falou para mim: eu estou magoado contigo. Ele é evangélico e eu sou espírita. Mas você está guardando mágoa, meu amigo. Você é evangélico, não pode guardar mágoa no coração. Falei para ele. Mas eu estou magoado porque esses dias eu trouxe um cliente aqui para você e você não me pagou a comissão. Eu falei: cara, mas você me desculpa, mas aquele cliente que você trouxe já era cliente e a minha mulher foi que atendeu. Minha mulher é católica, simpatizante com o espiritismo. Olha só que salada. Um espírita, um evangélico e uma que o meu filho não soube classificar, a minha mulher, pediu para ela: o que você é afinal? Você é católico ou é espírita? Ela não soube responder, eu respondi. Eu falei: ela é espiritólica. É católica, simpatizante com o espiritismo. Jesus não olha para o rótulo, ele olha para nossas atitudes. Não é o rótulo que vai fazer nós, mais ou menos. Não é o exterior, é o interior. É a pureza de coração. E ele se disse magoado, e eu falei: mas daí nós ia fazer um acerto. Eu falei: mas quanto é que custa essa tua mágoa? Tem valor essa tua mágoa aí? Eu posso comprar ela? Aí o outro que estava do lado começou a dar risada: eu nunca vi comprar mágoa. Vai ser a primeira negociação de mágoa feita em Santa Catarina, que dirá no mundo. Daí eu dei um dinheiro a mais, ele sorriu. Comprei a mágoa. Me abraçou, ficamos amigos de novo. Eu nem sabia que eu tinha um inimigo. Chegou a espiritólica. O que está acontecendo aí? Não, estou fazendo uma negociação de mágoa. O irmão comprou a mágoa do outro ali, pagou R$100. Devolve o dinheiro, que esses R$100 aí não pode. Devolve o dinheiro, que essa mágoa não pode ser comprada porque ela é certinha. E aquele dinheiro não podia ter dado porque estava errado. Então nós vamos vivendo nesse mundo de mágoa, de ressentimento, de ódio, às vezes por coisas mínimas, que poderiam ser compradas não com dinheiro, mas com um gesto. Esse movimento interno que a criatura deve fazer para remover de dentro de si, nós vamos chamar na atualidade de reforma íntima, de educação dos sentimentos. Como Allan Kardec traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos empreendimentos que ele faz para dominar as suas más tendências. Esse é o cristão ativo, é João Batista, é Jesus. Se você é espírita ou se você não é espírita, não importa, porque Jesus é a luz do mundo. Chico Xavier diz que ele é comparado como um sol. Ele é o sol das nossas vidas, que clareia os nossos caminhos, as nossas estradas, que ilumina a nossa consciência e os nossos pensamentos, e que fornece a fotossíntese para que germine em nossos corações a prática do bem. E
esse caminho do autoconhecimento que traz Santo Agostinho, autoconhecimento, autoburilamento e autoiluminação, é a proposta de Jesus, simples. Mas nós confundimos tudo, alhos com bugalhos. E numa conversa que ele vai ter com João Evangelista, por volta de 1850, ele pergunta para João: como vai a minha doutrina lá da terra? E João responde a ele: lá nas esferas crísticas, vai mal, Senhor. Eu vou te dizer uma coisa para ti: tem ateu mais benquisto no céu do que muitos daqueles que se dizem religiosos na face da terra. Porque Jesus não olha por rótulo: eu sou espírita, eu sou budista, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou. Não importa para ele. Existe mais ateu benquisto na face da terra do que os religiosos que se dizem os teus representantes. Mas lá antes da última ceia, numa conversa com o mesmo João, que ele vai ter a conversa lá no alto, ele diz: eu não posso falar tudo o que eu queria e como deveria, com a profundidade que deveria, mas eu vou solicitar ao Pai e vou enviar no futuro o Consolador prometido para os homens sequiosos de conhecimento. Somos nós, sequiosos pelo conhecimento. Então ele diz para João: eu prometi o Consolador, e chegou o momento. Já que os vivos me traíram, já que os vivos conspurcaram a minha palavra, já que os vivos não entenderam, misturaram o Evangelho com as coisas e os bens terrenos, porque diz João que nós aqui na terra estamos mais interessados nos bens materiais do que propriamente na divulgação desse reino e dessa felicidade interior que Jesus anunciava. Já que esses vivos me traíram, eu vou autorizar aos mortos que do silêncio das tumbas, das catatumbas, se façam presente na face da terra. E aí, ele envia então o falado Consolador prometido para nós outros que estamos aqui reunidos nessa sala hoje, entendermos as conversas de Jesus, o palavreado de Jesus, a intenção de Jesus, a alegria de Jesus. E Allan Kardec começa então a conversação com os mortos. E esse exército do céu, que são os espíritos redimidos, que cooperam com a obra do Cristo na face da terra, se espalham como um exército, trazendo todas essas notícias para nós. E ele reúne então em forma de pergunta, começa a fazer pergunta para os mortos. Começa a fazer perguntas e receber respostas, filosoficamente, 1012 questões. Mas nas primeiras 500 questões ele se acha com um material didático prestes à publicação. E ele não se encontra de como ele deveria começar. Olha como a sintonia desse eminente espírito chamado Allan Kardec, a sintonia com o seu mestre, com o seu espírito guia, com aquele que tem o dedo por trás de todas as revelações, tem a mão de Jesus por trás, tem o corpo, o braço de Jesus, o corpo de Jesus, a alma de Jesus, por tudo que nós vimos, porque ele é a luz do mundo. Ele ora e pede um esclarecimento.
A mesma pergunta que Simeão faz para aquela criancinha de 2 anos, Allan Kardec vai fazer numa oração sincera, e dizem os espíritos que nem Allan Kardec desconfiava de tanta sintonia que ele tinha com os espíritos e com Jesus. Ele diz: tamanha é a sintonia, tamanha é a nossa influência na tua mente, que nem você percebe, porque ele era um deles que estava ali. Ele pergunta: por onde eu começo? A mesma pergunta de Simeão, Allan Kardec faz: por onde eu começo? E na acústica da alma, ele recebe a exortação: não comeces a obra redentora da humanidade sem as bênçãos divinas, não menosprezes a fé. E foi aí que Allan Kardec editou a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A razão não a diz, mas emocionalmente nós vamos ter como Pai superior. Ele é o nosso Pai querido e amado. Ninguém aproximou mais nós de Deus do que o próprio Jesus. O amor dos amores. Deus é a alma do amor. E o amor é a alma de Deus, segundo Joana de Ângeles. Esse invisível e inevitável é o nosso Pai querido e amado. E ele edita então o Livro dos Espíritos, trazendo para nós a maior fonte de iluminação interior do orbe, segundo Joana de Ângeles, chamado Livro dos Espíritos, porque ele é racional, mas ele vai provocar dentro de nós uma emoção para nos tornarmos melhor como cidadão e para fazermos esse esforço interno. E eu não poderia ir embora hoje sem contar uma história de Chico Xavier, para mostrar para nós que o Evangelho está sendo orvalhado em todas as criaturas, independente de você ser espírita, católico, budista, protestante, evangélico ou espiritólico. Chico Xavier chegou na reunião, cheio de gente, do lado da rua. Ele atravessa a rua e vai conversar com um mendigo. Vai lá, conversa com o mendigo, conversa. Aí as pessoas disseram assim para ele: pô, o Chico sai daqui e vai lá conversar com o mendigo só para nós dizer que ele é humilde. E ele vai lá e conversa. O Chico percebe ao redor dele, pela sua aura, o que está acontecendo. Ele sai do mendigo depois de tempo de conversar com ele, volta e vai direto naquela pessoa e diz assim: meu amigo, aquele mendigo que eu estava conversando não é mendigo, ele está mendigo. E eu estava conversando com ele, sabe por quê? Porque ele pediu a divindade e foi concedido para ele reencarnar um tempo como mendigo, porque a nossa encarnação é um instante. E ele está mendigo, porque lá no mundo espiritual ele é palestrante. E ele quis sentir na carne o que é ser um mendigo, para falar lá com sentimento. E tem mais que eu vou te dizer, meu amigo. Eu estava falando com ele demoradamente, porque as esferas que ele vive são inacessíveis a mim. Eu não sei quando eu vou conseguir falar com esse espírito iminente que está mendigo. O Evangelho de Jesus deve ser estudado, meditado, mas acima de tudo, sentido e vivido. Senão ele não tem sentido. E a mensagem sublime do Cristo, a mensagem sublime do Cristo, eu vou sintetizar numa frase que eu vi dentro de um jornal espírita do Paraná: não corra atrás das borboletas, cuide do seu próprio jardim, que elas virão até você. Muito obrigado, meus amigos, desculpa, tá?